Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Deison e hoje eu estarei passando com vocês, eu irei corrigir as atividades que nós fizemos no sábado. Devido à chuva, aquele barulhão todo, não deu para mim aproveitar a gravação. Então eu resolvi fazer uma nova gravação e vou explicar todo o exercício que nós fizemos em sala de aula, ok? Então aqui primeiro nós temos o Sol e o Sol dobrado bemol. Lembrando que o bemol abaixa meio, dobrado bemol abaixa 1. O sustenido, ele eleva meio e o dobrado sustenido eleva 1. Tá? Então aqui, se eu tenho nota de nome igual, por exemplo, Sol e Sol dobrado bemol. Sol é a mesma coisa. Porém, o que me acresceu aqui foi o dobrado bemol. Se as notas são iguais, eu só vou olhar o acidente, o que desceu. Então, se a nota está aqui, natural, e eu tenho um dobrado bemol, essa nota ela desceu o quê? Um tom. Então eu tenho aqui um tom. Ok? De Fá a Fá, notas de nomes iguais. Fá a Fá dobrado sustenido. O dobrado sustenido ele serve para quê mesmo? Elevar a entoação da nota ao quê? Um tom. Então eu tenho aqui um tom. Professor, mas aqui abaixou 1 e aqui elevou 1? Exatamente. Mas a distância que eu tenho de uma nota para outra é a mesma. A diferença é que a entoação dessa aqui foi para baixo e a entoação dessa veio para cima. Lá e Lá dobrado sustenido. Notas de nomes iguais. Lá sustenido e Lá dobrado sustenido. Notas de nomes iguais. Aí o que acontece? De lá para lá, eu sei que eu não teria nada, correto? Só que a primeira nota eu elevei meio. E a segunda nota eu elevei 1. Qual que vai ser a distância entre essas duas notas? Vou fazer a pergunta novamente. Se as duas notas não tivessem acidente nenhum, as duas estariam aqui, correto? No B quadro. Se a primeira nota eu elevei meio e a segunda nota eu elevei 1, qual que vai ser a distância do Lá sustenido para o Lá dobrado sustenido? Meio tom ou um semitom, tá? Ok? A mesma regra eu vou fazer aqui para o dobrado bemol. Dó, Dó bemol e Dó dobrado bemol. O bemol abaixa meio, dobrado bemol abaixa 1. A primeira nota eu abaixei meio, segunda nota eu abaixei 1. Então, de meio para 1, eu continuo faltando meio para mim, tá? Foi bem tranquilo aqui porque são notas de nomes iguais, os acidentes foram bem parecidos e, assim, é só a gente prestar bastante atenção que se eu abaixei a primeira e abaixei a segunda, opa, peraí, se eu tivesse colocado aqui bemol, de Dó bemol para Dó bemol, não teria mudado nada. Só que na segunda nota eu coloquei um dobrado bemol. Aqui é a mesma coisa, se fosse de Lá sustenido para Lá sustenido, não teria nada, mas eu coloquei um dobrado sustenido, tá? E aqui, de Fá a Fá, não teria nada. Mas eu coloquei um dobrado sustenido, então ele elevou a nota a um tom, tá? E assim sucessivamente. Vamos para o próximo exercício? Então vamos lá. De Ré para Mi. Eu deixei a escala pronta aqui para ficar mais fácil para a gente acompanhar. De Ré para Mi, eu sei que eu tenho tom. Se eu não tenho acidente nenhum em nenhuma das duas notas, então eu vou colocar aqui um tom. Beleza? De Fá para Sol, opa, eu sei que de Fá para Sol eu tenho tom. Eu tenho um tom. Só que o Sol é bemol. Então, o bemol ele abaixa a entoação da nota a um semitom, ou meio tom. Então, de Fá para Sol bemol, eu vou ter meio. Eu vou ter meio, tá? Olha a regrinha que eu falei, ó, do exercício anterior. De Lá bemol para Lá B quadro, ou Lá natural. De Lá para Lá eu não teria nada, só que eu abaixei a entoação da primeira nota. Então, de Lá bemol para Lá, eu vou ter o quê? Um semitom ou meio tom. Ok? Professor, mas espera aí, eu não entendi. Por que o senhor colocou o B quadro? Eu coloquei o B quadro para anular o bemol da primeira nota. Porque se eu tivesse deixado sem o B quadro aqui, seria Lá bemol, aqui também seria Lá bemol. Porque está dentro do mesmo compasso, dentro do mesmo grupo. Tá? De Si para Dó sustenido. Eu sei que de Si para Dó eu tenho um semitom. Só que eu elevei o Dó a um semitom. Então se eu já tinha um semitom mais um semitom, eu vou passar a ter o quê? Um tom. Tá? Passar a ter um tom.
De Lá para Si bemol. Eu sei que de Lá para Si eu tenho um tom, certo? Lá para Si eu tenho um tom. Só que o Si é bemol. Então, eu abaixei a entoação. Ele tinha um tom, se eu abaixei meio, ele passou a ter meio. Se ele tinha um, ele passou a ter somente meio. De Fá para Lá bemol, tá? Aqui nós vamos precisar contar, porque passou de duas notas, né? Passou de notas próximas, né? Igual aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Lá, Si, Dó. São notas próximas. Então aqui eu vou precisar fazer aqueles pauzinhos. De Fá para Sol, eu tenho tom, ó. Fá para Sol, eu tenho tom. De Sol para Lá, eu teria tom também. Sol para Lá, eu teria tom. Só que o Lá é bemol. Então, em vez de Sol para Lá, eu tenho um tom. Como eu abaixei meio, eu vou tirar meio aqui. Então, eu vou passar a ter um tom e meio. Um tom e meio de Fá a Lá bemol. Joia? Vamos para o próximo, que é o seguinte. De Fá a Si. Tá? De Fá a Si. Então aqui eu tenho uma distância maior. Então eu vou precisar fazer os pauzinhos, né? De Fá para Sol, é só olhar aqui, ó. Fá para Sol, eu tenho tom. De Sol para Lá, ó. De Sol para Lá, eu também tenho tom. De Lá para Si, eu tenho tom. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho 3 tons, tá? De Fá a Si, Fá, Sol, Lá, Si, ó. 1, 2, 3. Eu tenho 3 tons. De Lá a Ré. De Lá para Si eu tenho tom. Si para Dó eu tenho semitom. De Dó para Ré eu tenho tom. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho 2 tons e um semitom. 2 tons e meio. De Dó a Lá bemol. De Dó para Si eu tenho meio. De Si para Lá, eu esqueço o bemol. De Si para Lá eu tenho 1. De Lá para Lá bemol eu tenho meio. Professor, mas por que o senhor falou de Si para Lá e depois de Lá para Lá bemol? O bemol ele não abaixa a entoação? Se eu não tivesse o bemol aqui, eu não iria contar de Si para Lá e acharia um tom? Si para Lá seria um tom? Só que o bemol ainda abaixou essa nota mais meio. Então o que acontece? De Si para Lá bemol eu tenho um tom e meio. Eu tenho um tom e meio. Então aqui eu vou ter o quê? 2 tons. De Fá sustenido para Mi. Opa, eu sei que de Mi para Fá eu tenho um semitom. E de Fá para Mi eu também tenho meio tom. Só que aqui o Fá é sustenido. Ele aumentou ou diminuiu a distância? Ele aumentou a distância. Então aqui eu vou ter um tom. Toda vez que vocês verem de Mi para Fá sustenido, de Si para Dó sustenido, vai deixar de ser meio tom e vai passar a ser um tom. De Ré a Sol bemol. De Ré para Mi eu tenho tom. Mi para Fá, semitom. Fá para Sol bemol. De Fá para Sol eu tenho um tom, só que o Sol é bemol. Então abaixou meio, então eu vou ter meio. Então automaticamente aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 tons. Professor, mas eu não entendi. De Ré para Mi eu tenho um tom. Tá certinho, beleza. De Mi para Fá eu tenho meio. Meio tom. Tá? Aqui eu tenho aqui eu tenho meio. Ó, Mi para Fá, meio. E de Fá para Sol, se eu não tivesse o bemol, de Fá para Sol eu teria um tom. Aqui ó, Fá para Sol, eu tenho um tom. Só que o Sol é bemol. Então eu vou passar a ter o quê? Meio, porque a distância diminuiu. Então eu vou passar a ter aqui o quê? 2 tons. De Si para Ré sustenido. Vou fazer a quantia de novo. Si para Dó é meio. Dó para Ré é 1. E Ré para Ré sustenido, meio. Professor, mas eu poderia ter contado direto de Dó para Ré sustenido e achar 1,5? Pode, tranquilo. Se você conseguir contar sem errar, pode contar direto, tá? Mas aqui eu preferi contar de Si para Dó, de Dó para Ré e de Ré para Ré sustenido. Que aí ficou mais fácil. Eu sei que o sustenido levou meio tom. Então se eu já sabia que de Dó para Ré eu ia ter um tom, e o sustenido eleva meio, eu só acrescentei um meio aqui. Então aqui eu vou ter 2 tons. De Si para Fá sustenido. Então vamos lá. Si para Lá, tom. Lá para Sol, tom. Sol para Fá seria tom. Só que o Fá é sustenido. De Fá, ó, de Fá para Sol eu tenho um tom. Só que o meu Fá é sustenido. Ele aumentou ou diminuiu a distância? Ele diminuiu a distância. Então aqui eu vou ter um semitom. Então eu tenho 2 tons e meio. Tá? Eu tenho 2 tons e meio.
Então, gente, essa foi a minha explicação, tá? Essa foi a correção dos exercícios. Eu só vou passar uma outra atividade aqui, só para vocês. Vou tentar explicar um pouquinho melhor para ver se vocês conseguem entender. Bom, se eu pegar aqui a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Lembrando que de Dó para Ré eu tenho tom, Ré para Mi, tom, Mi para Fá, semitom, Fá para Sol, tom, Sol para Lá, tom, Lá para Si, tom, Si para Dó, semitom, Dó para Si, né, descendo, eu tenho semitom, Si para Lá eu tenho tom, Lá para Sol eu tenho tom, Sol para Fá, tom, Fá para Mi, semitom, Mi para Ré, tom, Ré para Dó, tom. Tá. Fica desse jeito aqui, ó. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Aí eu descendo. Semitom, tom, 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 semitom, tom, tom. Professor, tá. Isso aí já tá mais ou menos, tá dando mais ou menos pra gente entender. Eu sei que do Mi para o Fá, e do Si para o Dó, ou descendo do Dó para o Si e do Fá para o Mi, eu tenho semitom, tá? Então, esses são os semitons naturais da escala. A gente fala semitom natural da escala porque ele não depende de nenhum acidente para ele poder ser considerado semitom. Como assim acidente? Ele não precisa de nenhum sustenido, bemol, ou dobrado sustenido ou dobrado bemol para ele ser considerado semitom. Ele já é um semitom vindo naturalmente, tá? Já as outras notas, Dó para Ré, Ré para Mi, Fá para Sol, Sol para Lá, Lá para Si, Si para Lá, Lá para Sol, Mi para Ré e Ré para Dó, são tons naturais também. Eles não dependem de nenhum acidente para ser considerados tons, tá? A contagem dos tons e semitons, elas dependem da quantidade de notas e a distância, o intervalo que tem de uma nota a outra. Por exemplo, se eu tiver aqui um Fá e eu tiver um Si, o que vai determinar para mim a quantidade de tons e semitons vai ser a distância que eu vou ter entre essas notas aqui. Por exemplo, eu tenho que contar de Fá para Sol, de Sol para Lá e de Lá para Si. Eu tenho que imaginar essas duas notas aqui. Então aí eu venho aqui, ó, Fá para Sol, eu tenho tom. Sol para Lá, eu tenho tom. Lá para Si, eu tenho tom. Então de Fá a Si, eu tenho o quê? Eu tenho 3 tons. Tá? Essas notas que eu coloquei aqui de verde, elas são notas imaginárias. Eu não tenho elas escritas aqui, mas eu sei que elas existem entre essas duas notas. Tá? Vou dar um outro exemplo. De Ré a Si. Então, de Ré a Si, eu sei que eu tenho aqui o Mi, o Fá, o Sol e o Lá. Tá? Então, aí eu venho e conto. De Ré para Mi, tom. Mi para Fá, semitom. Fá para Sol, tom. Sol para Lá, tom. Lá para Si, tom. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 tons e meio. 4 tons e meio. Tá? Então eu imagino essas notas aqui. Então assim, vocês podem fazer isso aí. Tá? Eu estou apenas arrumando um jeito, maneiras de ficar mais fácil a compreensão dos tons e semitons e as contagens, tá? Vocês podem colocar essas notinhas entre as notas, é só vocês não colocarem elas muito perto, né? E você coloca ela toda colorida, para ela não confundir com a nota que eu passei, a que vocês terão que classificar. Tá joia? Até mais. Tchau, tchau para vocês.